quando fiz o curso de paraquedista, e em seguida o curso de Forças Especiais da Divisão de Paraquedistas, me especializei na modalidade de guerra na selva. Posteriormente, o curso de Operações Especiais foi desenvolvido com outras modalidades e, em seguida, foi criado o SIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva. Então, detentor do curso de Forças Especiais e sendo considerado, na época, o elemento com credenciais para desenvolver as operações de selva, eu percorri milhares de vezes a Belém-Brasília, de Brasília a Belém, a estrada pioneira de barro. Eu e a minha equipe, de 3 ou 4 homens, nós chegamos à conclusão, por indícios, que a guerrilha do Araguaia estava naquela área, entre o Bico do Papagaio, Xambioá, Marabá, Tocantinópolis e Porto Franco. Porém, o fato que permitiu que nós chegássemos à área foi a prisão em Fortaleza do guerrilheiro Pedro Albuquerque. Naturalmente, ele está olhando para mim e eu estou olhando para a câmara, para ele olhar no fundo dos meus olhos e confirmar que o que eu estou dizendo é verdade. O Pedro Albuquerque foi preso quando tentava tirar documentos em Fortaleza. Recolhido ao xadrez, ele tentou suicídio, cortando os pulsos. A sentinela, por acaso, passou, viu, deu alarme e ele foi levado para o hospital da guarnição. Recuperado, o documento que ele falou, o documento resultante das declarações de Pedro Albuquerque, foram enviados diretamente de Fortaleza para Brasília e chegou às mãos do general Bandeira, que imediatamente mandou buscar o preso. Enquanto eu preparava a equipe, o preso chegou, foi incluído na minha equipe e eu saí, junto com o Pedro, para o local onde ele dizia que era o inicial, Xambioá. Chegamos no rio Araguaia, pegamos uma canoa grande, com motor de popa, fomos até o local de Parada Lama, que o Pedro deve estar muito lembrado dele. Era uma picada ao longo da floresta na direção no sentido do Xingu. Então nós andamos o dia inteiro, chegamos ao anoitecer na casa do último morador, com o Pedro sendo levado por nós, livre. Não estava algemado, nem amarrado, nem nada. Ele foi acompanhando a nossa equipe. E isso tem várias testemunhas aqui presentes, que eu não vou citar, e que fizeram parte da minha equipe. Chegamos na casa do Antônio Pereira, pernoitamos no campo, nos teleiros. No dia seguinte, às 4 da manhã, nós prosseguimos em direção ao local onde o Pedro Albuquerque indicou. Ao chegarmos no local, nós avistamos 3 homens, isto é, 3 elementos, sendo uma mulher, descansando para almoço, eu presumo. Então, quando nós nos aproximamos do local, só para conversar com ele, nós fomos para saber o que é que eles estavam fazendo lá. Eram 3 homens, nós éramos 6, não tinha problema. Eles fugiram. Nós chegamos e eu fiquei inteiramente abismado. A quantidade de estoque de comida, material cirúrgico,
até oficina de rádio tinha, 60 mochilas de lona costuradas no local em máquina industrial grande, que eu tive o prazer de jogar no meio do açude. E tocamos fogo em tudo, e eu voltei sem fazer prisioneiro. Ora, em qualquer situação, nós teríamos atirado naqueles homens. Nós estávamos a 80 metros, um tiro de fuzil os atingiria facilmente. Eles estavam sentados. Mas o nosso objetivo não era matar, não era trucidar. Nosso objetivo era saber o que é que eles estavam fazendo lá. De acordo com Pedro Albuquerque, eram guerrilheiros. E eles estavam na área indicada por Pedro Albuquerque, que viu toda a operação. Bom, destruído todo o aparelho deles, metralhamos uma grande quantidade de frutas, melancia, girimum e o diabo a quatro. Tinha muita coisa. Ficamos inteiramente impressionados com a quantidade de comida que tinha lá, sacas de arroz, muita coisa, até oficina de rádio com equipamentos sofisticados existiam lá. Era uma oficina rústica, não era bancada de laboratório da cidade, era uma oficina rústica, mas que funcionava. E o gerador lá atrás funcionava também. Então, nós voltamos, deixamos o pessoal fugir, claro, e o Pedro Albuquerque retornou com 2 companheiros nossos e foi recolhido ao xadrez de Xambioá. E nós continuamos na missão, como os 3 elementos que fugiram avisaram para o resto do grupo, que era o destacamento C, mais ao sul, em frente a São Geraldo do Araguaia. Nós já chegamos lá com eles fugindo, muito carregados, com muita carga, até violão tinha. Eles estavam se retirando, o destacamento C do Antônio da Dina, e era o destacamento do Pedro Albuquerque. O Pedro Albuquerque nos levou até o destacamento C, onde ele tinha estado. E ele fugiu, Pedro Albuquerque, porque os bandidos tinham exigido que ele fizesse o aborto, porque a mulher dele estava grávida. Eles não se conformaram com a ordem, principalmente porque outra guerrilheira grávida tinha sido mandada para São Paulo para ter o filho nas mordomias de São Paulo. Apenas ela era uma guerrilheira casada com o filho do chefe militar da guerrilha, que era Maurício Grabois.